Oi, crianças, tudo bem? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Essa semana, o tema da aula é prece ou oração. Como disse a Márcia, é a mesma coisa. Esse foi o tema que saiu na caixa no domingo. Eu, como de costume, assisti os vídeos, escutei com muita atenção os áudios e fiquei muito satisfeita com as reflexões de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, para que a gente clareie as nossas ideias, tá bom? Bom, o Caio foi o primeiro a enviar o vídeo. E a primeira pergunta que a Márcia fez, que era: para você, o que é prece? O Caio respondeu assim: para mim, é a gente ter contato com Deus, conversar com Deus, ter uma ligação com Deus. O Fernando falou assim: prece é o contato de você com Jesus. O Rafael: para mim, prece é conversar com Deus, é conversar com Jesus, é você pedir coisas boas. A Olivia: prece é quando você se conecta com Deus. O Vitor: prece para mim é conversar com Deus. A Luana: para mim, prece é uma conversa com Deus, onde você fala as coisas que você está passando, você agradece a Deus por tudo que você tem. E o Max finalizou essas perguntas respondendo assim: telefone de Deus é a oração. Então o Max cantou uma música pra gente. O e-mail de Deus é a oração. E é isso mesmo, crianças. Muito bem. Deus, por ser misericordioso, muito bom, ele proporcionou esse canal de comunicação entre ele, o nosso Criador, e nós, os seus filhos. E como disse a Luana, que acrescentou um pouco mais na resposta, a oração ou a prece não existe, não foi permitida por Deus para que a gente só pedisse, mas para que nós tivéssemos uma conversa sincera com Ele, como se Ele tivesse de fato do nosso lado nos ouvindo. Então é o momento que nós podemos agradecer, pedir perdão, glorificar a Deus. Então, esse momento é único. É como a Olivia disse também, é a conexão entre nós e o nosso Pai, o nosso Criador. Vocês já brincaram com bolinhas de sabão? Acredito que todo mundo já brincou, né? Olha. Crianças, é lógico que nós já entendemos que isso é apenas uma ilustração. Mas as bolinhas de sabão servem agora como um exemplo para a gente. As bolinhas de sabão saem de nós e vão para o ar. A nossa prece é a mesma coisa. Elas saem de dentro de nós e atingem a Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos preparar. E foi por isso que a Márcia trouxe as outras perguntas, para que a gente, parasse para pensar se a gente está fazendo a prece da melhor forma que nós podemos fazer. Então, nós devemos aproveitar esse contato que nós temos com Deus para que nós possamos senti-lo como nosso verdadeiro Pai, nosso verdadeiro amigo,
que está sempre pronto a nos ouvir e nos ajudar. Então, as outras perguntas da Márcia, vamos lá seguir a sequência. A pergunta de número 2 é assim: vocês fazem prece? E quando vocês fazem prece? O Caio respondeu: eu faço prece, sempre faço, de dia, de noite, o tempo todo. Eu faço prece dia e noite. O Fernando: faço, não tem hora, faço de manhã, de tarde, de noite, quando eu preciso. Quando eu estava com dor de cabeça, por exemplo, eu fiz uma prece. Muito bem. O Rafael: sim, eu faço. Geralmente, eu faço prece quando eu vou dormir. E também quando está acontecendo alguma coisa muito ruim. Eu fico com medo. Ele deu um exemplo quando os pais dele estão discutindo ou está acontecendo alguma coisa ruim. Eu peço para os meus pais ficarem mais calmos. Ou que a briga acabe logo e eles se entendam. Muito bem. Existe uma prece que a gente fala que é prece de intercessão, mas não tem problema, assim, o nome não importa. É a prece que você está pedindo ou você está agradecendo por uma outra pessoa. Então é o que acontece com o Rafael. O Rafael, ele faz orações quando ele está sentindo medo e ele pede para que o ambiente onde ele está fique mais calmo. E isso é muito válido também, viu, Rafael? Aliás, é a melhor coisa a se fazer no momento de que os ânimos estão alterados, que está tendo alguma confusão. A melhor coisa a se fazer é isso mesmo, tentar se conectar com os benfeitores. E assim, com Deus nosso Pai, né? Muito bem, é isso mesmo, Rafa. A Olivia: eu faço prece de vez em quando, mas eu esqueço de fazer prece de noite, não tenho tempo para fazer prece. Depois a Olivia falou: eu faço de noite, também faço de manhã e à tarde. Inclusive o Rafa, que estava fazendo a gravação da Olivia, nesse momento ele deu uma dica que eu achei bem interessante também. Ele falou: Olivia, faça prece antes de você relaxar. Porque realmente, quando nós passamos o dia todo brincando, ajudando a mãe, estudando, à noite a gente está super cansado, nosso corpo físico está cansado. E se a gente deixar para fazer a prece bem na hora que nós estamos quase dormindo, não vai acontecer, porque nós não vamos nos concentrar da maneira adequada. Então, isso que o Rafael falou é muito bacana para todos. Então, antes de relaxar totalmente para dormir, que nós devemos fazer a nossa prece. O Vitor falou: sim, eu faço. Faço à noite. A Luana: eu faço prece sim. Quando estou precisando, quando estou agradecendo por tudo que aconteceu. Eu faço prece quando estou me sentindo angustiada, quando estou triste ou precisando de auxílio. Ou também quando vou agradecer por ter tudo que eu tenho hoje. Agradecer por todas as conquistas. É isso mesmo, Lu. Nós devemos utilizar da prece, que é a nossa conexão com Deus, para isso mesmo. Para louvar a Deus, para exaltar toda a perfeição de Deus, deixando claro que Deus não quer ser bajulado. Nós devemos fazer tudo com o coração, tá bom? Mas deve ter sim o louvor a Deus, pode ter pedido sim, nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito dos pedidos, e deve ter agradecimento por tudo que nós temos, até por algumas dificuldades. Depois a gente vai entender um pouco melhor isso. Bom, a terceira pergunta que a Márcia trouxe: tem algum lugar certo para se fazer a prece? Será que é só no centro espírita? Só na igreja? Ou só no quarto? Ou só na sala? Vamos lá. O Caio: não tem lugar certo para fazer a prece.
não precisa de lugar certo para imaginar Deus e ter uma ligação. O Fernando, não. O Rafael, não. Não tem lugar certo. Você pode fazer prece em qualquer lugar, em qualquer situação. Você pode agradecer e pode pedir alguma coisa também. Alguma coisa boa. Vamos conversar sobre isso. A Olivia, não importa. Você pode fazer prece em qualquer lugar que estiver. No quarto, na sala, na casa de outra pessoa. O Vitor, eu acho que não tem lugar certo para fazer prece. A Luana, para mim não tem lugar certo para fazer prece. O que importa é fazer do fundo do coração. Não importa o lugar que você esteja. É isso mesmo. Não importa. Você pode fazer prece em todo lugar. Inclusive, quando eu estou indo trabalhar, eu estou dentro do ônibus, eu faço as minhas preces. É muito bom, que daí você desvincula de tudo que está acontecendo e faz uma prece de coração. É maravilhoso. Então, sim, nós podemos fazer em qualquer lugar. Porém, crianças, como eu percebi pelas outras respostas de vocês, a gente vai ver daqui a pouquinho, nós ainda somos muito falhos e nós nos desconcentramos muito fácil. Então, podemos fazer prece em qualquer lugar? Sim, podemos. Mas devemos nos preparar para fazer a prece ou devemos fazer a prece de qualquer jeito que Deus vai ouvir de qualquer jeito? Não, crianças. Nós temos que ter respeito em primeiro lugar. Então, vale sim a gente se preparar para fazer a prece. Pode ser no ônibus, pode ser na sala, na casa de outra pessoa, pode ser em qualquer lugar, desde que seja com o coração. Mas por isso nós temos que nos concentrar e entrar em sintonia com os benfeitores, tá bom? E isso requer uma preparação da nossa parte, não é verdade? Vamos lá. A quarta pergunta. A prece tem que ser feita em voz alta? A prece tem que ser feita de olhos abertos ou olhos fechados? Daí eu juntei duas perguntas da Márcia, tá bom? Vamos lá. O Caio. Não, vamos lá. A prece tem que ser feita em voz alta? Não. Podemos fazer a prece baixinho e até em pensamento. Certinho, viu, Caio? A prece tem que ser feita de olhos abertos ou olhos fechados? A resposta do Caio. A prece não precisa ser feita de olhos fechados. A gente pode fazer de olhos abertos ou fechados. Precisamos estar prestando atenção na nossa prece, imaginando Deus. A gente não pode imaginar Deus com os olhos abertos. Realmente é mais difícil, né? Então, uma dica, crianças. Coloquem na cabeça aquele olhar de Jesus, quando vocês querem se acalmar, aquele olhar meigo, carinhoso, que daí a gente começa a ficar mais calmo e assim a gente consegue fazer uma prece que seja proveitosa, que seja respeitosa, tá? O Fernando, voz alta? Não precisa. E olhos abertos ou fechados, tanto faz. Mas se você fizer a prece de olhos fechados, você se concentra mais. É isso mesmo, Fernando. Não é que não possa fazer de olhos abertos. Você está certinho. O que acontece é que nós nos concentramos mais quando estamos com olhos fechados. Porque com os olhos abertos, nós vamos ver alguém passar. Nós vamos ver um mosquitinho passando por nós. Então isso vai tirando a nossa concentração. De olhos fechados é mais fácil. Não que não possa ser feita de olhos abertos, tá? O Rafa. Eu acho que se você está em público, pode falar em voz alta. Mas se você estiver sozinho, fale com você mesmo. Você pode falar em voz alta e na mente. É verdade, eu acho que o Rafa está se referindo, um exemplo, nas palestras espíritas, que as pessoas fazem uma prece, fazem uma oração para iniciar os trabalhos, para finalizar os trabalhos, e elas fazem em voz alta. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. É aquilo que a gente falou, tá bom? Mas quando você estiver sozinho, não tem necessidade. Por quê? Porque o que a gente já falou. O importante é o que vem do nosso coração. Então, se você acha mais fácil fazer com voz alta, desde que seja sincera, não tem problema nenhum, tá?
E sobre os olhos fechados ou abertos. Qualquer um dos dois. Se você se distrai muito fácil, não pode ficar com os olhos abertos, você tem que fazer prece com os olhos fechados mesmo, para não se distrair ou ouvir a prece do outro. Mas se você já está em sintonia, muito bem, já está ouvindo mesmo com o corpo todo, você pode ficar com os olhos abertos, porque você não vai se distrair. É isso mesmo, Rafa. Se você conseguiu já entrar em sintonia, não tem problema nenhum, tá bom? Se você fizer com os olhos fechados ou olhos abertos. A Olivia. Não precisa ser em voz alta, mas pode ser. Pode falar para si. Isso mesmo. Quando você estiver muito distraído, você fica com os olhos abertos, mas tudo bem. Você pode fazer prece com os olhos fechados. Essa é a maneira mais adequada. Então, a Olivia, eu acredito que a Olivia acha que tá tudo bem. Pode ser de olhos fechados e olhos abertos. É aquilo que a gente falou, Olivia. É isso mesmo, não tem importância, né? Mas de olhos fechados nós vamos nos concentrar mais. Então, entrar em sintonia com os benfeitores mais rápido, tá? O Vitor, eu acho que não. Podemos fazer prece no pensamento. Podemos mesmo, Vitor. E eu acho que pode ser de olhos abertos, mas também pode ser de olhos fechados. A Luana, não. Você pode fazer no seu íntimo, desde que você fale com toda a fé que você tem, todo o amor que você tem. E tanto faz olhos abertos ou fechados, depende muito da pessoa. Tem pessoa que não dá para fazer com os olhos fechados porque ela tem tontura ou tem alguma coisa. Depende muito. Você pode fazer com os olhos abertos ou fechados, não importa. É o que a gente tinha acabado de falar, né? Então tá tudo certo. Acredito que vocês tenham compreendido muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Você faz prece quando você acorda? E quando você dorme? E se você faz, por que você faz nesses momentos? Vamos lá. O Caio. Eu faço prece quando eu acordo para agradecer que minha noite foi ótima e para abençoar o resto do dia. Eu faço quando durmo para abençoar a minha noite e agradecer que o dia foi ótimo. O Fernando não faz prece quando acorda, mas sim faz prece quando ele deita, para não ter sonhos ruins. Lembrando que para que nós não tenhamos pesadelos, sonhos ruins, que a nossa noite seja muito proveitosa, tranquila, maravilhosa, não depende apenas da prece, né? Depende de todo dia que nós percorremos. Então, nós devemos fazer boas ações durante o dia, uma prece à noite, para que nós tenhamos, então, sonhos bons, uma noite tranquila, tá? E sobre isso também nós vamos conversar um pouco mais, tá? O Rafa, eu faço prece quando vou dormir, eu peço para não ter pesadelos, que amanhã seja um dia bom. E ele vai começar a fazer prece durante o dia também, para o dia dele ser bom. É isso mesmo, quanto mais preces, melhor. A prece com o coração. A Olivia, é bom fazer prece. Eu faço quando vou dormir e quando eu acordo. A mamãe, né, que é a mamãe da Olivia e do Rafa, disse para fazer uma prece. O Vitor, eu prefiro fazer prece à noite porque eu agradeço pelo meu dia. A Luana, faço todas as vezes que eu acordo. Também faço prece quando vou dormir, quando vou descansar. Faço prece quando eu acordo para agradecer pelo dia que eu tenho e que meu dia seja muito maravilhoso, cheio de conquistas. E faço prece quando eu durmo para que a minha noite seja muito boa. Agradecer pelo dia que eu tive, por todas as coisas que eu conquistei nesse dia. Muito bem, viu, Luana? Lembrando que nós conquistamos as coisas com o nosso esforço também, né? Nós podemos pedir? Podemos, mas nós devemos pensar no que pedir. Não devemos pedir coisas fúteis. Devemos, sim, pedir auxílio para que a gente consiga o que a gente quer com o nosso esforço. Então, devemos pedir brinquedos novos e riqueza? Não. Devemos pedir auxílio do plano espiritual? Sim. Compreendem? Bom, eu vou contar uma história rapidinha para vocês, só para a gente finalizar essa parte, tá? Arthur,
ele não conseguia pegar no sono, ele estava muito ansioso, porque no dia seguinte ele ia ter uma excursão com a escola. E essa excursão já estava sendo planejada há mais de 2 meses, então ele estava super ansioso para que chegasse o grande dia. Então ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Não conseguia dormir. Eu pensei que o vídeo tinha parado, gente, por isso que eu parei, tá bom? Bom, ele estava nervoso e ele estava tão ansioso pensando, meu Deus, tomara que não chova. O tempo tá tão estranho, tomara que não chova. Qual foi a surpresa do Arthur quando ele acordou? O tempo estava chuvoso, de manhã bem cedo. Quando ele acordou, ele percebeu que o dia estava chuvoso e, infelizmente, a excursão dele não poderia acontecer naquele dia. Sabe o que ia acontecer? Ia ser adiada, infelizmente. E ele ficou bem chateado mesmo. Começou até a chutar as coisas em casa. Mas o pai dele chegou, sentou do lado dele. E daí o Arthur começou a desabafar com ele. Poxa, pai, por que Deus não atende às nossas preces? Ontem à noite eu fui dormir tarde da noite pensando e pedindo a Deus para que não chovesse. Por que ele fez isso? A impressão que eu tenho é que ele está rindo da minha cara. Ele está rindo, falando, viu? Vai chover, então você não vai na sua excursão. E o pai dele, muito sábio, explicou para ele. Deus sempre ouve as nossas preces, mas às vezes ele não atende os nossos pedidos do jeito que nós queremos. Isso porque o que nós queremos nem sempre é bom. Nós não sabemos o que pode acontecer com os nossos pedidos. Então Deus analisa e dá pra gente o que é necessário, não o que a gente quer. Daí o Arthur falou, poxa, mas eu não pedi nada de mal, nada de errado. Mas o pai dele explicou. Às vezes, precisamos passar por algumas dificuldades para aprender determinadas lições. Então, podemos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude a superar as dificuldades. O Arthur ficou pensando naquilo, ficou pensando. O pai dele ainda acrescentou que aquela chuva seria muito bom, já que no lugar onde eles moravam fazia um tempinho que não chovia. E isso ia auxiliar muita coisa. As plantações, ia ajudar no ar, que ia ficar menos carregado de poluição. Ele começou a pensar e descobriu que o pai dele estava certo, que Deus não faz nada por acaso. E alguma coisa ele precisava aprender com aquela situação. Que bom que o Arthur percebeu. Então ele sentou, fez uma oração e pediu perdão pela falta de entendimento dele e agradeceu por aquele dia chuvoso que muita coisa traria de bom para ele e para todos à sua volta. Legal, né, o Arthur? Nós devemos, então, pensar a respeito disso também. Que nem tudo que a gente quer é bom pra gente. E como nosso Pai é sábio, bondoso, perfeito, Ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. E nós ainda não sabemos. Então, nós devemos aceitar o que Deus nos traz. As dificuldades do nosso dia a dia, nós devemos aceitar. Devemos fazer preces? Devemos. Mas devemos ser resignados com as dificuldades e tentar sempre melhorar, tá bom? A gente deve adquirir o hábito da prece, assim como se a gente tivesse que escovar os dentes. A gente não tem que escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias. A prece nós devemos fazer. Vamos fazer a prece pelo menos de manhã e pelo menos à noite, exatamente para agradecer, pedir para que a gente tenha uma noite boa, uma noite mais tranquila, um dia bom, um dia que a gente tenha muito aprendizado. Lembrando que nós temos as palavras e a prece é importante, mas o mais importante são as nossas ações. Nós já falamos sobre isso e vocês
vocês compreendem, não é verdade? Então, tá. Lembrando, crianças, que pedir perdão para Deus também não nos isenta das faltas. Ou seja, nós devemos melhorar as nossas condutas. Nós devemos analisar e melhorar as nossas condutas, porque a prece é muito importante para que a gente se ligue a Deus, se ligue à espiritualidade, mas só a prece não é suficiente, tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aula com uma pergunta da Márcia, que foi sobre o mau humor e sobre o bom humor. Quem acordava de bom humor e quem acordava de mau humor? Eu percebi aqui que quase todas as crianças falaram que acorda de bom humor e tá tudo bem, porque Deus está com elas. Eu espero que vocês tenham sido sinceros, desejo mesmo que vocês acordem assim. A Luana, eu gostei muito da sinceridade da Luana, né? Que ela diz que, por enquanto, ela acorda muitas vezes de mau humor, mas que ela está tentando melhorar isso. E isso já é um grande passo, como a gente já conversou também. Isso é um grande passo, Lu. Você tentar melhorar, porque realmente a gente de mau humor, a gente ofende, mesmo sem a gente querer. Né? Então, tá certinha, você tá analisando que isso não é uma boa coisa a se fazer, então você se prepare para dormir, para que você tenha uma noite bem proveitosa, para que você acorde de bom humor, né? Mudança de atitudes. Finalizando a aula, que foi meio longa, né, crianças? Eu vou deixar uma atividade para vocês, eu vou passar lá no grupo, tá? Eu fiz aqui para mostrar para vocês que é possível, se vocês não puderem imprimir a atividade, vocês podem fazer com lápis de cor, canetinha, tá bom? E aqui a atividade é assim, eu quero que vocês coloquem, por favor, nesses balões, alguma coisa que vocês estejam fazendo na prece, que vocês estejam louvando a Deus, pedindo a Deus e agradecendo a Deus. Eu quero que vocês coloquem isso nesses balõezinhos, por favor, e depois vocês me mandem fotos. E aqui embaixo tem assim: circule somente o que deveríamos pedir a Deus nas nossas preces, que é o que a gente acabou de falar, que não adianta pedir riqueza, nós devemos pedir o quê? Condições para que a gente, com o nosso esforço, consiga o que a gente quer. Eu vou deixar a foto dessa folha aqui no grupo, Sementinhas, e eu vou deixar o original, que como que se fala? É pelo Word, tá bom? Que fica mais fácil para vocês, se vocês preferirem imprimir também, pode ser. Eu aguardo, se possível, crianças, até quarta-feira as respostas de vocês. Lembrando que na realidade não tem certo e errado, eu só quero mesmo analisar quais são as suas reflexões, tá bom? Um beijo, adorei estar aqui com vocês de novo, se Deus permitir nós estaremos juntos no próximo vídeo, na semana que vem, tá bom? Um beijo!